Bom dia, bom dia. Manhã de domingo, hoje é dia 9 de agosto. Estamos aqui no nosso 20º vídeo. Hoje eu pensei em conversar um pouco sobre mim, ok? A gente fala muito sobre os outros, fala muito para os outros. Deixa-me contar um pouco quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, essa consciência que nasceu nesta experiência no continente africano, país Angola, ah, batizado como Lourenço Martins de Pina Júnior. Afinal, quem é esse indivíduo? Volta e meia nos vídeos que nós temos partilhado, eu falo muito de que estou numa experiência, que sou uma consciência. Se calhar alguns perguntam, poxa, mas o que é que isso tem a ver com gestão de projeto de vida pessoal? Tudo, tudo, absolutamente tudo. A premissa aqui é que eu consigo perceber-me a fazer a experiência. Porém, eu também consigo entender que a experiência em si, ela acontece e ela pode ter, entre aspas, a sua vida própria. Então, se eu quiser fazer aqui um link com o que hoje nós discutimos muito, falamos muito da inteligência artificial, eu traria aqui duas hipóteses. Uma, que eu apostei estar nessa experiência enquanto experimentador e eu me permito ter N experiências, N aprendizados, N idas e vindas, N acertos e erros, porém com o objetivo de, no final do dia, afirmar: tive esse aprendizado, aprimorei determinados skills, determinadas personas, determinados traços de personalidade, ok? Então, é como se eu, enquanto este corpo físico, eu me comportasse como um robô dotado de uma inteligência artificial que consegue, com base nas experiências, no aprendizado e no acúmulo de dados, informações, aprimorar-me continuamente. Então, por hipótese, esse corpo, essa estrutura aqui, que supostamente é comandada por um cérebro, ela aprende, ela melhora. Desde que o experimentador, portanto, quem comanda este corpo, perceba que sim, que esse corpo tem essas habilidades, tem essas valências e pode aprimorar-se continuamente. E esse aprimorar-se se divide em vários hemisférios, ok? Temos o hemisfério físico e você pode e deve cuidar do físico até para que ele te suporte no exercício deste aprendizado. A troca com o outro, e nós chamamos-la de, né, a troca afetiva, troca emocional, onde nós trocamos continuamente com o outro e esse outro pode ser um outro ser humano, pode ser um animal, podem ser plantas, né? Podem ser rochas, ou seja, nós temos aqui um ambiente também onde podemos experimentar uma série de aprendizados trocando. Tem outra componente que é a parte energética, a percepção, o sentir, né? Que nós, enquanto corpo físico, esse corpo é um conjunto de sensores
E nós captamos, nós trocamos, estamos sempre a trocar, a captar. E a nossa sensibilidade aumenta ou diminui na medida em que nós vamos percebendo essa potencialidade desse corpo, desse veículo. Temos depois uma outra componente, a componente que nos auxilia a elaborar todas essas percepções, né? Uma componente mais estrutural, mais analítica, mais matemática, mais mental. Então, se nós somarmos todas essas componentes, vamos perceber melhor o potencial que essa condição, que esse corpo físico consegue agregar e consegue fazer, tornar a nossa experiência aqui muito mais rica. Portanto, somos essa consciência, esse sábio, vamos assim dizer, que se permite experimentar tudo aquilo que é um conhecimento. É como se eu tivesse a chancelar todo o meu arcabouço, né, teórico, vamos assim dizer. Estou a colocá-lo em prática numa experiência, numa condição onde eu tenho uma série de restrições. Né? Não consigo perceber exatamente o que eu vou fazer daqui a 5 dias. Né? Muitas vezes fico preso a situações do passado, vivo inseguranças, vivo o medo de perder, o medo de não ganhar, tá certo? Então, é fantástico tudo que a gente tem a oportunidade de experimentar aqui. Portanto, esse 20º vídeo é muito mais para agradecer a essa oportunidade que eu tenho tido de estar aqui enquanto experimentador, enquanto implementador de uma série de projetos pessoais, né? Projetos onde eu procuro estar cada vez mais atento, mais lúcido e mais perceptivo, 360 graus. E essa minha percepção, hoje em dia, ela vai além desse universo aqui, físico, terra, como a gente a vê, ok? Aqui a minha casa, como eu a percebo, paredes, etc, etc. Não, numa lógica até de multidimensões, numa lógica de universos paralelos, numa lógica de frequências, eu também me percebo, e já me percebi em algumas situações, a ter experiências em contextos paralelos. Parece muito doido. É como se, por exemplo, eu estou a fazer doutoramento em Portugal. Teoricamente, eu estou em Portugal a ter essa experiência de fazer doutoramento. Eu tenho um laço afetivo, um link afetivo muito forte com o Brasil. Então, teoricamente, nesse mesmo tempo, eu estou a ter uma experiência afetiva no Brasil. Eu trabalho em Angola, então nesse mesmo espaço-tempo, eu posso dizer que eu estou a ter simultaneamente 3 experiências. Uma experiência mais intelectual, mais mental, mais científica, de pesquisa, estando eu em Lisboa. Uma outra mais afetiva, onde eu tenho os meus amigos, e pensar em São Paulo, eu penso no Jarbas, na Cida, penso no Plínio, Vanderly, Valquírias, Cássias, Melo. Ou seja, eu tenho uma comunidade, Wilsons, muito grande de pessoas onde eu busco continuamente o meu equilíbrio emocional. Então essa troca é contínua. O facto do Jarbas estar em São Paulo não implica, eu quando
preciso conversar, trocar ideias, ele está ao meu lado. O Zé Jabur está ao meu lado. Então vejam, é fantástico. Porém, eu também estou em Porto Ambuim, aqui a 300 quilômetros mais ou menos de Luanda, onde eu exerço profissionalmente, onde eu procuro aprender a ser cada vez mais um gestor de pessoas, onde juntos nós buscamos realizar resultados. Então vejam, isso tudo constitui a experiência que eu tenho hoje. E em todas elas, a todo momento, a todo instante, eu tomo decisões. Eu lembro-me uma decisão que eu tomei, estávamos ainda, enquanto estudantes no Brasil, compartilhávamos um apartamento, Arthur, Baiuco, Samuyenga, Kiala, eu, penso que éramos um quinteto, e eu fumava na altura. Então, há um dia que já era noite, deviam ser mais 20 e pouco, nós morávamos bem próximo à Estação Luz, para quem conhece São Paulo, Prestes Maia, Estação Luz, Pinacoteca do Estado, Estação Luz, né? São referências. E eu desço do apartamento, vou até uma esquina, ali bem, 2 minutos a pé, comprar cigarros. Estou eu no caixa a pagar o cigarro e entram policiais, estavam numa batida, e aquilo foi uma situação de identificação, okay, e eu por acaso identifiquei-me, né? Disse quem era, estudante, e o polícia ainda deu-me assim um bafo. O que é que o senhor está aqui a fazer neste horário? Já era noite. Saio dali, levo o meu maço de cigarro, volto para o apartamento, assim meio pensante, ok? E dormi a pensar sobre o incidente. Ou seja, o policial, num gesto mal calculado, numa reação de alguém que estava ali no bar, poderia acontecer o que acontece em muitas situações, mundo afora, inclusive no Brasil, né? Um tiroteio. E dia seguinte, eu estou na minha higiene pessoal e acendo um cigarro, eu, né, ali na meditação, na privada, estou ali com o cigarrito e eu penso, puxa, peraí, alguma reação, algum evento não previsto, não calculado naquele ambiente, eu poderia ter levado um tiro. Eu poderia ter interrompido essa experiência que eu estou a ter aqui hoje infantilmente. Por quê? Porque eu dependia de um cigarro. Eu era viciado no cigarro. Então eu tomei uma decisão naquele instante, ali naquele trono, joguei a bituca, sanita abaixo, e a partir dali nunca mais fumei. Vejam, eu tomei uma decisão. Essa decisão impacta hoje, naturalmente, na qualidade de vida que eu tenho. Esta manhã já estive ali a jogar um ténis, 1 hora e poucos. A saúde está boa, posso exercer, como eu acabei de dizer, né? No mesmo espaço-tempo estou em Portugal, estou no Brasil, estou aqui em Angola, tá certo? A exercer, a fazer coisas, a trocar com pessoas, a aprender, a passar conhecimentos. Isso é fantástico. Tudo isso poderia ter sido interrompido, né, por causa de um vício chamado fumar cigarro.
Então vejam, a vida é isso, são decisões, né? E para concretizarmos o nosso projeto de vida pessoal, temos de ser muito firmes nas decisões. As pessoas são importantes, elas agregam muito valor nessa troca, nesse suporte, nessa oportunidade de olhar experiências que cada um está a ter, né? Porém, as decisões são sempre nossas. E as decisões são nossas também olhando aqueles universos que citei, porque nós podemos atrair para fazer parte da nossa equipa pessoas que têm uma motivação, uma força também energética para nos ajudarem a realizar com propriedade, com melhor utilidade, aqueles que são os nossos projetos de vida. Tá certo? Uma outra coisa que eu aprendi, e próximo vídeo, eu vou partilhar convosco um plano que eu fiz há muitos anos lá atrás. Naquela altura, eu disse a mim mesmo que eu faria, além da formação, né, processamento de dados, administração, que eu faria 2 ou 3 especializações. Já fiz 2, já tenho, né, 2 pós-graduações, estou agora a fazer doutoramento, seria uma 3ª pós-graduação. Tenho exercido como consultor, hoje não sou um indivíduo preso a qualquer instituição, né? O meu passaporte é livre, eu não sou funcionário público, não, eu presto serviço a determinadas organizações e são sempre temporários, né? Começam, terminam, não tenho uma dependência, atuo como docente, né? Docente em cursos de graduação na Universidade Católica, em cursos de pós-graduação na Solemag mais Universidade de Piaget. Então, vejam, eu criei essa capacidade de eu estar a ter uma experiência sempre otimizadora. E eu procuro não criar dependências, né, hoje principalmente. Lá atrás, né, a gente aprendeu né, a namorar e nem sempre o namoro dá certo e há expectativas de que a partir do namoro a relação evolua, etc, etc. E muitas vezes estamos numa relação e a expectativa é que essa relação amadureça e continue, que nós tenhamos capacidade de nos reciclarmos diariamente ou semanalmente ou mensalmente, de formas a trazermos a inovação para dentro da relação e aí a relação ser sempre um aprendizado, uma experiência nova, uma surpresa, algo continuamente agradável. Porém, a vida é feita de olharmos para os resultados. O que é que temos conseguido? O que é que temos realizado? Está certo? Esse 20º vídeo também me faz refletir sobre qual o sentido de todas essas experiências que eu tenho tido. Estar numa família onde eu aprendo a trocar com os mais novos, com os mais velhos. Ontem eu e o meu irmão almoçamos em casa de uma tia que hoje é nossa mãe, né? Já que os nossos pais e irmãos dessa tia já não estão cá, então ela é a figura materna principal e eu sentava-me, ontem eu questionava, diz, olha, se calhar está na hora de eu puxar o barco, né, e ter outras experiências, geograficamente falando, e ela fez os seus comentários, deu aquele feedback que a gente espera quando está a conversar com um amigo, algo que eu faço muito com o Silvio. Ontem também estivemos juntos, o Silvio é um irmão
a quem eu recorro muitas vezes para trocar situações, analisar cenários. Se eu tomo essa decisão, o efeito seguinte, etc. Aquilo que eu tenho partilhado muito aqui nos vídeos convosco. Então, essa visualização dos resultados a partir de uma decisão que eu tomo hoje, dentro do tempo, espaço, como é que isso acontece? Então esse é um treino que eu procuro ter sempre que eu tomo uma decisão, e muitas vezes eu me percebo ali no conflito da decisão. Puxa, e é incômodo, né? Você vai dormir e vem aqueles pensamentos ruminantes, puxa, mas e tal. E é necessário muitas vezes pararmos. Na tomada de decisão, muitas vezes nós temos que parar e fazer essa análise e perceber, poxa, mas esse é um evento meu ou um evento do... Tenho aqui o Wilson, o outro Wilson, não o Wilson do Brasil, o outro Wilson aqui o filho, está aqui à minha frente. Poxa, isso é uma experiência minha ou uma experiência do Wilson? Quem tem que passar por isso? Eu ou o Wilson? Não, é o Wilson. Então, meu caro, vir-se, tenha a sua experiência, procure entender a natureza e a importância dessa experiência. O que é que isso agrega, né, na sua personalidade enquanto uma consciência experimentando, né, em N cenários e também nesse cenário? O que é que está a aprender? Então vejam, o projeto de vida pessoal, ele precisa garantir que algo de novo acontece em nós. Tal qual as empresas implementam projetos porque eles geram mudanças, eles geram valores, geram melhores resultados, seja financeiros, seja em processos, em pessoas, ou na própria presença dessa organização no mercado. Nós, quando estamos a pensar projetos de vida pessoal, temos que olhar para resultados. O que é que onde eu estou a melhorar? Ok? O que é que eu já posso dispensar sem interprisão? Há um evento qualquer, afetivo, financeiro, etc, etc. Já aconteceu. Esqueçam. O cenário aqui, hoje, nesse espaço-tempo, é o que é que eu estou a experimentar aqui, que sim, as experiências lá de trás contribuem para que eu esteja melhor aqui hoje. As experiências ou que virão a acontecer lá à frente, a mesma coisa. Porém, esse cidadão aqui, essa experiência, esse experimentador aqui, o importante é o meu aqui agora. E o meu aqui agora, estou a falar convosco. Tenho à minha frente o Wilson, percebo isso. Tudo o resto não existe, gente. O daqui agora é um outro espaço-tempo, é uma outra situação. O que existe aqui agora é eu a falar para as câmaras, ou para a câmara, o Wilson atrás delas, ali a monitorizar, o resto não. Então, muitas vezes nós trazemos para o nosso presente e para os nossos projetos pessoais, projetos que não são nossos. Experiências que nada têm a ver connosco, não vão agregar valor, não vão mudar. Né? Então, eu lembro-me também uma outra decisão que eu tomei muito impactante foi quando, em 2006, decidi regressar a Angola. Eu tinha certeza, portanto, tudo o que eu experimento hoje, passados quase 20 anos, mais de 20 anos, né? Eu voltei em 2006, estamos em 26, já lá vão 20 anos, exatamente o tempo que eu fiquei no Brasil, 20 anos no Brasil, voltei para Angola, já 20 anos em Angola, por isso é que eu disse que já está na altura de ir para outra localidade. Vejam, tudo o que eu estou a passar de experiências aqui em Angola, quando eu decidi voltar para Angola, eu sabia que essas experiências iriam acontecer. Então vejam, muitas vezes nós ficamos, mas espera aí, o script está feito.
Naturalmente, em cada situação, em cada experiência como a que estamos a ter agora, eu posso entornar aqui a xícara aqui do café com leite e distraio-me. Eu posso ligar o computador e mudar o meu foco de atenção para a tela do computador e distraio-me. Eu posso ligar o televisor atrás do Wilson e distraio-me. Então vejam, o tempo todo nas nossas experiências nós vamos ter distrações. O foco. O que é importante? O que é meu? O que é que faz parte da minha experiência, do meu aprendizado? O que é que está no escopo do meu projeto de vida pessoal? Se o Wilson vai almoçar ou vai fazer isso ou aquilo, é problema do Wilson. É projeto do Wilson, não é meu projeto. Quando nós temos filhos, esposa, família, nós vamos trocando sempre. Como eu disse, ontem estive lá com os mais velhos a trocar ideias. Hoje, se calhar, vou estar com mais novos a trocar ideias. Porém, eu tenho um projeto, eu conduzo. E esse eu que conduzo o projeto de vida pessoal é aquilo que a gente chama de consciência. Ok? É esse engenheiro, é esse co-criador, é esse presente, é esse gestor de projetos que comanda as iniciativas, que gerencia os projetos que nós temos tido ao longo dessa experiência humana. Há muitos facilitadores, né? Falei de academia, falei do trabalho, falei etc, etc. Sei lá, o ramo empresarial, tem uma empresa também, mas tudo isso são ferramentas para que os meus experimentos aconteçam da melhor forma possível. Então, esse 20º vídeo, e agradeço a todos que têm assistido os vídeos, que têm trocado, né, algumas dúvidas, colocando questões, etc. Façam-no mais, até para que eu consiga perceber o benefício e a utilidade de estarmos aqui todo domingo, nessa quase meia hora, a trocar ideias, a partilhar experimentos, expectativas. Como é que eu, no mercado de trabalho, enquanto empresário, docente, pesquisador, o empresário está adormecido, né? Porque há uns tempos para cá que deixei de lado a empresa. Mas tudo isso são aprendizados, tá certo? Então, agradeço muito terem estado comigo nesses 20, esse é o 20º, vamos todos celebrar, ok? Aqui o objetivo é apenas partilhar como aplicar as técnicas da gestão de projetos no mercado profissional, no empresarial e académico para a nossa vida pessoal, desmistificar um pouco a lógica daquilo que são os nossos projetos de vida pessoal. Podem ser, sim, bem-sucedidos, podemos ser realizadores, né, com resultados fantásticos, para nós principalmente, e para os demais, na lógica de sempre olharmos, né, na ressonância, o que é que o nosso projeto provoca no outro, lá longe, tá certo? E estarmos sempre disponíveis para aprender, né? Open mind, ou seja, não existe limite aqui, estamos sempre prontos para ter novas experiências, tá certo? Muito obrigado, celebramos aqui as nossas 20 presenças na web, agradeço muito, em particular aqui o nosso Wilson e todas as pessoas aqui em Angola, em Portugal, Brasil, os países onde eu tenho uma presença mais frequente,
Cabo Verde, pelo lado da esposa, e vamos, somos cidadãos do mundo e vamos em frente. Um grande abraço a todos, boa semana, até próximo domingo. Próximo domingo falar-vos-ei possivelmente já de outra localidade, ok? Até lá.